tenho certeza. Tenho um carinho muito sincero e profundo por essa casa. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos, é sempre um prazer estar com vocês, mais uma vez. Acho que estou sendo uma grande privilegiada de estar encerrando, né, o último sábado do mês, um mês tão especial que é esse mês de março, né, um mês dedicado às mulheres. Então, nós trouxemos hoje uma retrospectiva sobre essas mulheres que foram tão presentes na vida de Jesus. E o tema para nosso desenvolvimento da noite são as mulheres de Jesus, Odisseia de Marias. Quem foram essas tantas mulheres que estavam ao lado dele durante toda a sua trajetória, que estiveram com ele desde os primeiros passos na Galiléia até e após a crucificação? Primeiro, se a gente pensar sobre o que é uma Odisseia, né? Odisseia lembra a gente daquele poema de Homero, né? Durante o século 9 e 8, mais ou menos, antes de Cristo, que ele descreve acontecimentos extraordinários que foram vividos por Ulisses, né, numa viagem cheia de aventuras. Então, as Marias que viveram ao lado do Cristo estavam justamente vivenciando um período assim. Elas não sabiam o que teriam por vir, elas não sabiam como seria esse acompanhamento da trajetória. Então, a Odisseia é exatamente isso, né? É uma viagem cheia de intempéries, uma viagem cheia de surpresas pelo caminho. Como é a nossa vida evangélica, a nossa trajetória, todas as vezes que a gente vai seguir algo com afinco, nós sabemos o quão não é fácil tudo isso, né? Muitas pessoas às vezes acham que quando a gente segue uma doutrina, né, nossa vida se torna mais fácil. Na verdade, a nossa resistência frente às coisas vai ser fortalecida, mas tudo aquilo que tivermos que vivenciar vai estar acontecendo conosco, né? Para o nosso progresso, para a nossa evolução, para o nosso próprio projeto de vida com Deus. Então, o calendário ocidental ele celebra, né, aquele 8 de março como Dia Internacional das Mulheres de forma geral, né? O feminino, na sua ampla gama de enfoques conceituais e reais, tornou-se um campo de descobertas, né, no conhecimento, sobretudo a partir da segunda metade do século XX. Nesses 20 séculos de história, a Igreja Católica destacou incontáveis figuras femininas que foram imprescindíveis na construção de uma sociedade igualitária. A mulher conquistou uma influência, poder, espaço e afirma-se que, de certa forma, uma consciência da sua dignidade. E por isso aquela igreja antiga viu isso como um sinal dos tempos. Mas a fé cristã contribuiu para que outras formas, né, outras formas de expressar essa religiosidade pudessem defender essa essência do ser feminino. E no Evangelho, a mulher desempenha um papel de protagonismo em toda essa, como um protagonismo exemplar num contexto religioso, e não ficou restringido só àquela cultura muito patriarcal, né, aquela cultura dos homens numa hierarquia de governo, de culto, que impedia essa presença mais ativa do feminino. A mulher, ela teve como proposta e como projeto de Deus, né, o projeto de Deus para salvar a humanidade atingiu a sua plenitude através do serviço de Jesus e Maria. Às vezes eu fico me perguntando o quão difícil deve ter sido esse preparo, né, porque ele, né, é um ser tão celestial, tão acima das nossas capacidades interpretativas e sensoriais, teve que ter um preparo muito grande para descer até essa esfera embrutecida do nosso planeta. E mais ainda, aquela que ia acolher isso como gerador de vida, como ventre, porque ele precisava de uma estrutura orgânica, o tanto que ela teve também que se preparar para receber, né, um ser de tamanha luz, de tanta intensidade. Imagino também, até como mãe, as dificuldades que foram enfrentadas por ela para receber e acolher a proposta dele sem interferir sobre. Porque ela aceitou e acolheu as decisões que foram tomadas por ele, né? Vendo o seu sacrifício, né? Sacro ofício, trabalho sagrado, aquilo que ele se propôs a vir fazer para mudar a moral da humanidade. Então, eu como mãe, aquele coração, o tanto que deve ter sido sofrido, né? Para aquele coração vivenciar tudo isso. Mas ela tinha se prontificado a ser a serva, né, daquela influência divina para trazer a nós aquele ser que precisava vir
a essa estrutura para fazer uma libertação. O modo como Jesus via as mulheres e a forma como ele as conduzia era uma cultura muito diferente daquela época, né? Até os discípulos se surpreenderam muito com isso. E se a gente pensar na situação da samaritana, lá no poço de Jacó, né? Isso está em João 4:24, a gente vai lembrar um pouco sobre isso. Então, a minha proposta hoje é a gente pensar sobre isso, sobre essas estruturas que foram modificadas. Jesus foi um revolucionário, né? Ele trouxe algo que pavimentou, ele saltou um abismo. E as mulheres, se a gente pensar num contexto interpretativo um pouco mais amplo, representam todos os marginalizados pela sociedade, independente de sexo, raça, cor, né? O que foi marginalizado por uma sociedade, ele acolheu para si. E por isso que acho que a mensagem dele, essa fé incondicional que o conduziu, né, até o Calvário, ao sepultamento, ao anúncio dessa ressurreição, que é uma ressurreição diária em nossas vidas, o que isso traz para nós como mudança. Então, eu sempre pergunto, né, quem foram essas tantas mulheres que estiveram na vida de Jesus? Quem foram essas mulheres que estavam desde o poço lá na Samaria até e após a crucificação e o Calvário? Eu pergunto para vocês, quantas mulheres estiveram ao lado do Mestre? Quantas mulheres, se nós pensarmos, foram e são até hoje ações divinas da mão de Cristo, né? Ações do Cristo em nossa vida. Acho que quando Jesus traz a proposta, quando ele para e ele vai falar com aquela mulher, né, que estava lá, em um poço que só era frequentado pelos doutores da lei, em um poço onde que as pessoas, os grandes, estavam presentes. Ele quebra dois grandes paradigmas, né? O primeiro deles é que ele fala com uma mulher, e uma mulher de Samaria, né? Uma samaritana. Nós sabemos que os judeus e os samaritanos, eles não eram muito amigos, eles não estavam muito, eles não tinham muita afinidade, né? E o que ele traz para a gente sobre isso? Ele mostra, ele traz para si uma outra proposta, quando ele fala de ser uma água viva, quando ele explica para ela que tinha muito mais por vir sobre aquilo. Então, muitas coisas, se a gente parar para analisar, se a gente parar para pensar, né, quantas coisas esse Cristo mostra para a gente em seus exemplos, quantas coisas ele traz para a gente na nossa vida com esses gestos. Uma fé incondicional, quando Mateus e Lucas narram, né, o episódio da mulher que tinha hemorragia e gastara tudo com os médicos para se curar, e depois ela impelida por um momento de fé, e ela disse que se ela tocasse no manto de Jesus, ela ficaria livre da doença. E foi o que aconteceu. E ele fala o que naquele momento? Foi a tua fé que te salvou. Vá em paz. Né? Isso está em Lucas 8:48. Então, imaginem para vocês o quanto foi dramático e perturbador o pedido de uma mulher que era sírio-fenícia, né, que era uma cultura grega, para que Jesus salvasse a sua filha de um demônio, e ele mostrou-se humilde e perseverante, né, sendo admirável até ela ser atendida. A presença do feminino no discipulado de Jesus foi realçada por Lucas muitas vezes, quando ele fala dessas mulheres que o acompanharam, prestando assistência em seus bens. Então, aqui a gente não está falando apenas de mulheres simples, de mulheres, quando eu digo o termo simples, é que não tinham conhecimento. Nós estamos falando de mulheres empoderadas, estamos falando de mulheres que tinham recursos intelectuais e financeiros para seguirem o mestre, porque se nós pensarmos em Joana, né, Joana de Cusa, Cusa era um dos administradores dos bens de Herodes, então nós estamos falando de uma mulher que tinha recursos, né? Quando esses recursos não eram financeiros, eram recursos intelectuais para ouvirem e conseguirem entender a palavra do mestre. E se nós lembrarmos de dois episódios que trazem, né, dois envolvendo as Marias de Betânia, né, que eram as irmãs de Lázaro, né, o primeiro deles, quando elas chamam o Cristo para que ele possa intervir na situação cataléptica que a gente sabe que Lázaro estava vivenciando, e depois, né, quando
Cristo estava nessa chegada a Betânia, ele faz uma pausa ali e Maria, né, se prostra ao lado do mestre e fica parada ouvindo os ensinamentos. E se nós pensarmos, né, quando um discípulo sentava, né, aos pés de um mestre, né, e a palavra discípulo, ela não tem uma tradução, se a gente pensar que a linguagem que Cristo usava na época era aramaico e hebraico antigo, então quando a gente vai traduzindo as coisas, muito vai se perdendo do que era literal para aquilo, né? Então a palavra, não existe a palavra discípula, né? Mas existe a tradução como discípulo, e se nós pensarmos sobre isso, quem estava aos pés de alguém, no conceito judaico antigo, era um aprendiz, era um mestre. E naquele momento, né, Maria lá ouvindo os ensinamentos, né, do mestre, e Marta atarefada, né, como quando nós vamos receber uma visita, e Marta lá para um lado, para o outro, mexendo em tudo, fazendo um monte de coisas, e aí Cristo fala o que para ela, né? Marta fica brava, vai perguntar para ele, né, olha, poxa, Maria está aí, e eu aqui, cheia de trabalho para fazer, e ele com a sua serenidade, com a sua plenitude, com a sua tranquilidade, diz o que para ela? Marta, Marta, não te queixes e não deixes de se aquietar. Maria escolheu a melhor parte e dela não será tirado. Quer dizer, naquele momento ele aceita e acolhe mais ainda essa mulher como sua discípula, né? E se nós pensarmos, o primeiro o primeiro milagre dele foi através do pedido de uma mulher, sua mãe, Maria. Ele apareceu pela primeira vez em um corpo crístico para uma mulher, Maria de Magdala, ou a Madalena, como nós aprendemos um tempo depois, né? Foi através dos exemplos dessas mulheres, da presença delas sobre a sua vinda, que ele fez os seus direcionamentos. Eu acho que com essa possibilidade de ver o todo, ele precisava desse olhar do feminino para a continuidade do evangelho, porque ele sabia que se ele dependesse só do lado racional, dessa parte, o homem, né, a constituição homem e mulher, ela é um pouco diferente quando nós falamos em estruturas celulares. O homem sempre tende para o lado esquerdo, do racional, nessa parte do cérebro que funciona como uma razão. As mulheres trabalham, né, o materno, o útero em si, o acolhimento, isso é uma constituição própria, ampla de si, né, da mulher, não só uma constituição orgânica, mas uma predisposição para acolher, para gerar, para prover vida. Então, naquele momento, Cristo via que para que o evangelho dele pudesse ter continuidade, ele precisaria desse olhar, ele precisaria do olhar desse feminino, ele precisaria desse jeito do feminino. E eu falo que existe até uma simbologia que nós usamos, né? Quando você fala, né, de forma mitológica que Eva foi tirada da costela. Por que da costela, não da cabeça e nem dos pés? Porque na costela está o meio, é para serem iguais, é para que não se tenha disputas. A diferença é essa, não estou nem acima nem abaixo, estou em conjunto. Então, Cristo não queria nenhuma forma de criar discriminações entre gêneros ou criar autoritarismo entre os próprios gêneros, mas mostrar que vieram para se completar, que vieram para se ajudar e numa proposta de acolhida. Percebam comigo, imaginem ele, né? Ele já sabia que seria negado 3 vezes por Pedro, que seria traído por Judas, né? Ele sabia o contexto e as debilidades que existiam em cada um daqueles espíritos que o acompanhavam. E imagino ainda o sofrimento dele, que deve ter sido muito grande em relação a saber tudo aquilo e permitir que a proposta fosse cumprida de uma forma que para nós que ficamos, né, precisava ser algo tão impactante que nós, embrutecidos que somos, pudéssemos fazer uma nova avaliação frente a tudo aquilo, que pudéssemos pensar e olhar para aquele simbolismo, porque eu acho que espíritas que somos, quando olhamos para o simbolismo da cruz, não é o que está lá, ou o que foi feito lá, a mensagem que fica através daquilo é não da minha remissão,
né? Porque se a gente pensar, ele veio, apagou todos os pecados, não. Mas ele quis exemplificar a nossa caminhada, mostrando que ele poderia, sem ter a necessidade, sofrer tudo que nós sofremos, de diversas formas, mesmo que seja na carne, e que mesmo assim, a mensagem da continuidade, de estar ao nosso lado no caminho, prevaleceria. Então, imaginem vocês, quantas atribulações esses corações passaram junto ao Cristo. Quando eu olho aquela imagem do Sagrado Coração de Maria, muito antiga dos calendários, eu imagino aquele coração que foi, ao mesmo tempo, exirmido, exaurido de dor para uma proposta maior. Maria foi a principal divulgadora do evangelho ao lado de Saulo, né, de Paulo. Foram eles que fundaram, né, toda essa estruturação de uma evangelização maior. Vocês sabem quantas mensagens, quantas línguas, né, Paulo aprendeu para poder transmitir essa mensagem do Cristo para outros povos. E mais ainda, hoje, com o advento da internet, estávamos comentando há pouco, né, a facilidade que a tecnologia nos traz. Imaginem vocês, lá atrás, aprender tudo degrau por degrau. E qual era a mensagem que o Cristo queria nos transmitir naquele momento, né, trazendo aqueles, se a gente fizer uma retrospectiva desses antigos tempos, né, ele mostra claramente esse empoderamento do feminino, mesmo em tempos tão tortuosos. Numa época em nem se podia cumprimentar uma mulher na rua, né, ele dinamita aqueles conceitos judaicos. No ministério de Jesus, a mulher ocupa um papel de destaque, de extrema relevância, não apenas na estruturação, mas em toda a dinâmica daquela igreja primitiva. E mais ainda, na mensagem evangelizadora que viria a ser construída, né? As mulheres de Jesus da Galileia foram parte do séquito de Deus no cumprimento da missão do Cristo, nesse sacrifício, no projeto do próprio Cristo como proposta de amor, que foi ele que estabeleceu, né? Ele que cadenciou todo esse processo, desde a constituição desse planeta até os momentos necessários de intervenção, com a presença dele, né? com a codificação da doutrina que hoje seguimos. Então, ele fez tudo de forma que, à medida que nós pudéssemos entender, absorver as mensagens, fossem sendo chegadas, né? Essas mensagens viessem para nós. Imagine assim, se a gente pegar aquela época de Moisés, olho por olho, dente por dente, né? Cristo traz uma outra proposta, as pessoas já estavam preparadas para uma outra proposta. Só que uma sociedade que era acostumada a ser subjugada, uma sociedade que era acostumada a ser imposta, né, ao peso da espada, ele traz uma proposta sem julgamentos, sem conceitos antecipados, na visão da integralidade do ser humano. Percebam comigo, esse conceito ele foge de quaisquer conceitos daquele tempo. E até hoje, se nós ampliarmos esse olhar, nós não estamos numa realidade igualitária, de patamar assim, né? Negros, índios, estrangeiros, homoafetivos, tantas realidades que são margeadas, que ainda sofrem discriminação. Jesus tinha um cuidado com as mulheres de uma forma tão especial e dava a elas um tratamento com muito respeito e consideração, né? Numa época em que a atuação delas era limitada, que elas possuíam pouca ou nenhuma liberdade sobre aquilo. E esse amor incondicional, que foi o povo que foi se afastando das verdades divinas, né? E eu digo isso porque os costumes, né, rituais, imposições religiosas, nada disso foi ditado pela espiritualidade. Foram ditames dos homens, criando uma lacuna e causando um afastamento em relação a esse conceito da religiosidade maior, com a conexão real ao Pai Divino, ao nosso Pai Criador. Essa desigualdade entre gêneros nunca foi uma proposta vinda dos céus. No tempo de Jesus, era escandaloso falar com uma mulher na rua, e ele quebra esses paradigmas, né, com as suas seguidoras e também orientando os conceitos em relação aos discípulos, né? Quando ele choca, né, Simão no povoado de Betânia, que ele estava à mesa e Jesus recebe, né,
alabastro, né, que chamam aquele emplasto com perfume no cabelo, né, isso está em Mateus 26:6, e Simão ficou chocado, né, com aquela situação, e ele falava, eu lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei ainda com o Senhor. Então, se a gente pensar em todas essas propostas que ele afirma, e ele diz também que quem comeu comigo no prato é que há de me trair, então quer dizer, ele sabia tudo que estava acontecendo, ele sabia como todas as situações iriam ocorrer. E Jesus ia passando pelos povoados, anunciando a boa nova, levando consigo, né, a sua mensagem através desses exemplos, porque ele mesmo não deixou nada escrito. E quando eu comentei da situação lá de Samaria, né, isso está em João 4:13-14, né, ele fala para aquela samaritana o quê? Aquele que bebe dessa água terá sede novamente, mas aquele que beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der jorrar-se-á sobre nele como fonte de água viva para a vida eterna. Então, ele queria dizer o quê? As coisas desse mundo têm uma finitude, elas vão se acabar, né? As coisas que eu proponho têm um condicionamento além da eternidade. Falamos nisso de uma forma brilhante na oração de abertura, né? Essa fé que vai ser continuada. A mulher no poço de Samaria, se a gente buscar as origens do nome hebraico dela, significa Yarim, ou Yarim, né? Aquela que entende e ouve. Então, percebam, todas as propostas de Jesus sobre a situação que ele vivenciava com cada uma delas, deixava exemplificado o que seria vivido, deixava uma mensagem que seria interpretada ao longo de todos os tempos. Essa mensagem era uma proposta de amor. Né? Essa mensagem era uma proposta de tudo aquela pureza de intenção que ele trazia para a gente. Apesar de Jesus tratar todas aquelas mulheres de forma tão peculiar, ninguém podia acusá-lo de impurezas, nem nas palavras, nem nas ações. Ele convidava para junto de si com imensa ponderação e respeito, exigia dos homens o mesmo cuidado. E quando ele perdoa, né, a mulher adúltera que seria apedrejada, ele mostra as nossas falhas. Quem não cometeu algum pecado? Quem de nós aqui hoje, que estamos reunidos, não tem algo que se arrependa, que fica uma mácula no nosso coração, que hoje talvez pudéssemos ter agido diferente, com pessoas, com situações, com palavras, com tudo isso? E ele fala o quê? Vá e não peques mais. Então, essa mensagem dele não é que ele aceita, simplesmente passa a mão na cabeça e vamos seguir em frente. Não, ele diz que se a justiça, né, quando ele fala para os apóstolos, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus e dos mestres da lei, qual foi o aprendizado? E cabe a nós também pensar sobre isso. Se nós também não conseguirmos olhar para os nossos irmãos que talvez ainda não tenham esse contexto interpretativo que nós temos do Evangelho, a visão que nós temos, né, desse autoaprimoramento, desse autoburilamento, de que adianta estudarmos, né, a doutrina com afinco, decorarmos capítulos e versículos, né? Eu sempre cito sobre esse impacto que o Evangelho tem que ser na nossa vida, como forma de vida, né? Então, se a gente pensar todas as vezes que ele se pontuava, todas as vezes, ele não foi contra nada do que já era proposto, né? E tem uma situação que me chama muita atenção, né? Que quando ele estava sentado, né, na bancada onde colocavam as contribuições, né? Ele observava as multidões chegando, né? Colocando dinheiros, ofertas, os ricos lançavam muito o que tinham e tal, e ele ficou parado olhando os discípulos ao lado. Vocês devem lembrar dessa passagem, está em Mateus 12, 41, 44, mais ou menos. E ele diz o quê? De repente vem uma viúva e coloca algumas moedas, né? E ele chama os seus discípulos e fala sobre isso. Ela deu tudo o que podia. Ela fez mais do que todas as outras pessoas que simplesmente depositavam ali. Ela deu mais do que ela tinha, né? Ela deu tudo o que ela podia. Quantas vezes nós podemos dar um pouco mais do nosso tempo, da nossa forma de vida, dos nossos talentos para a mensagem do Cristo e de alguma forma a gente acaba renunciando isso. Somos um pouco Judas, né? Traímos um pouco isso. Tenho certeza que hoje esse seleto grupo que me dá
imenso privilégio que enche o meu coração de alegria de estarmos reunidos numa noite, né, de sábado, falando sobre as passagens dele, falando sobre as palavras que foram deixadas por ele. Quantas pessoas não poderiam estar aproveitando essa exemplificação? E quantas vezes nós não deixamos ir levando, sendo levados, né, pela essa onda do mundo, por tudo isso que o mundo nos traz, né? Jesus, ele traz as últimas palavras que ele deixa na cruz foram para colocar a sua mãe, Maria, sob a proteção e os cuidados de João. O primeiro milagre dele foi por uma grande mulher, a sua mãe, nas bodas de Caná. E naquela época, naquele momento, né, que aconteceu, ele ainda estava até um pouco resistente, disse para a mãe que não era o momento, mas depois ele aceita, né? Foi para uma mulher que ele levou a notícia de ressurreição por um primeiro momento, ou talvez a forma que ele gostaria que tivesse essa interpretação. O propósito de Deus para com a humanidade, né? Porque todos são filhos de Deus, mediante a fé do Cristo. E ele dizia, né? Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos somos só um em Cristo. Essas mulheres representam todos nós aprendizes do Evangelho, todos nós que estamos tentando fazer algo que seja um tanto mais, que seja um pouco melhor, que seja um pouco mais digno dessa mensagem que o Cristo traz para a gente. Que nós possamos, né, ser aquela madrugada do primeiro dia da semana, né, ser a madrugada do domingo, renascendo todos os dias com essa proposta, trazendo para a nossa vida esse farol de luz que Cristo propunha para cada uma de nós como mulheres, e mais ainda, se estamos aqui, fomos gerados por uma mãe, né? Independente da forma que ocupamos hoje, nesse invólucro que temos, se estamos como mulheres, é porque o nosso aprendizado nesse momento é melhor como mulheres. Se estamos como homens, é porque nosso aprendizado é melhor como homens. E independente de qualquer situação que nos encontremos, o aprendizado que melhor nos cabe nesse momento, para o nosso processo divino, é esse. Eu, às vezes, fico pensando que Maria não foi só a mãe biológica de Jesus, ela foi a mãe intelectual, ela foi a mãe moral, ela foi a mãe espiritual do Divino Mestre, né? Foi muito além, ela foi algo que foi exigível para um momento tão impactante da história, porque foi através dela que ele chegou, e a história se divide aí, antes e após a passagem dele. Né? As tantas Marias, né? Maria e Marta de Betânia, nas duas citações que fizemos hoje, na literatura rabínica, quando você se coloca aos pés desse mestre, quantas vezes não é necessário que nós tenhamos essa humildade de nos colocarmos aos pés dele para servir, né? A mensagem do Cristo na sua última ceia, lavando aqueles pés. Os pés são nossa raiz, é o que nos ancora à família, é o que faz a nossa árvore ter sustento, né? Ao contrário do que muito de que foi pregado, né? Essas mulheres, né? Elas não eram mulheres simples, eram mulheres impactantes, tanto eram que não conseguiram ser sufocadas pela essa sociedade patriarcal da época, né? O ministério de Jesus como pregador itinerante foi constituído ao lado delas. Jesus antecipou algo que poderia acontecer se dependesse só daqueles homens, né? Ele trazia, ele previa que sem a intensidade do amor não seria possível dar continuidade às palavras e aos exemplos que ele deixara. Somente aquele coração amoroso de Nossa Senhora, né, não como o sentido místico de mãe dele, mas somente aquele coração amoroso. Eu acho que o amor de mãe, talvez por uma fração de segundo, seja o que mais se aproxime do amor do Cristo. E quando eu falo amor de mãe, não falo em útero que isso está gerando, né? Nesse amor que pode vir do seio do útero ou do coração. Um amor maior, que suporta muitas dores, que passa horas, né, em cima de uma cama com o filho doente, que se desdobra com tantas situações, né? Acho que só a fé ardente e o amor ardente conseguem vencer esse abismo que há
entre o céu e a terra. Somente através desse exemplo de Maria, né? Que ela não se coloca como um cordeiro aceitando tudo, né? Ela tem uma visão maior daquilo que está para acontecer. Ela questionou o anjo da Anunciação. Ela foi até Caná pedir um milagre. Ela sofreu como mãe. Ela sabia que precisava, mesmo sabendo que seu filho estava agonizando, ela prometeu algo para essa divindade suprema, para esse Deus criador, né? E todas as vezes que cita estavam lá os 12 e algumas mulheres. A Bíblia, né, de acordo com o Novo Testamento, se a gente for pensar, foi escrita uns 40 anos após a passagem do Cristo. Daí nós temos dois contextos muito específicos, né, em relação à linguística de tudo isso. Primeiro eram 12 tribos de Israel, cada uma com suas peculiaridades. Se a gente colocar o mapa do Brasil e pensar, cada região tem um sotaque, um jeito, né? Vocês ouvem meu jeitinho mineiro de falar, quando chega no sul tem um outro jeito, né? Cada um tem uma forma de falar. Muito foi se perdendo com isso. Além das traduções daquele aramaico antigo, né? A gente também tem as traduções desses regionalismos de cada uma das tribos. O quanto se perdeu nessas traduções? Né? Vejam que mesmo, né, a força da presença dessas mulheres foi tão e é tão impactante diante daquela sociedade ainda patriarcal e machista, que em todos os evangelhos, né, por mais rudimentar que aquela sociedade fosse, ela não pôde negar a presença dessas Marias. A história não consegue apagar o impacto das mulheres nessa história, né, da humanidade, nessa história da evangelização que foi iniciada através da presença do Cristo. Um Cristo sem paradigmas, né? Eu acho que, imaginem comigo, todos esperavam que chegasse um Messias que fosse subjugador, mas ele se assumiu como um salvador, e pela primeira vez ele se assumiu como salvador para aquela mulher, Yarim, no poço de Samaria. Essas mulheres representam todo o caminho rico que nós temos de abundância espiritual, de tudo aquilo que vem selando, pavimentando de uma forma muito suave esse abismo, fazendo um salto que transcende as nossas capacidades, hoje ainda muito imaginativas, né? Esse elo que Cristo fideliza para nós, nos dignifica, sem ferir os preceitos da época, ele supera tudo isso. Né? Sem criar paradigmas, antagonismos, sem politizar, sem inflamar, sem levantar bandeiras, né? Sem afrontes. Ele simplesmente mostra a luz do seu caminho, as possibilidades do que podia vir a ser, as construções para uma vida. E vejam, né, que passagem exuberante surge para a gente. Quantas amarras são quebradas, quantos progressos individuais podem ser avistados a partir dessa nova proposta. Se nós pensarmos, o voto no Brasil ocorreu em 32, o voto feminino em 34. Zilda Gama, que foi autora da tese de aprovação do voto feminino, uma mineira, uma espírita, autora de grandes livros da FEB, né? Imaginem isso. Ela traz essa proposta, né? Olhem para vocês verem, em 68 nós começamos a ter os tais direitos igualitários. Para mim, nós ainda estamos na Idade Média em relação a esses direitos, né? Mas já foi um grande avanço. Cristo, ele galvaniza a estrutura feminina, né? Ele possibilita um novo contexto. Galvanizar quando a gente pega uma peça de metal e cria por sobre ela uma nova camada, né? Além, né, daquelas estruturas que existiam. Então, ele abala aquelas estruturas da época, né? Sem alterar o tom de voz, o quanto estava aquilo tudo acima de nós. O que nós podemos fazer para justificar tudo isso que foi vivenciado como dor e sacrifício para o Cristo? Honre suas Marias, todas aquelas que antecederam a nós, quando a gente vê o contexto de honrar pai e mãe, e é um contexto constelativo, porque às vezes a gente conhece 2, 3 gerações que vieram antes da gente, mas nós não temos ideia do quão foi necessário de trabalho, de sacrifício de cada uma das gerações para nos trazer o que temos hoje. Julgamos os nossos pais como, né, poderia fazer melhor, a gente sempre pensa, né, se fosse eu, né, só que fizeram o que podiam, da forma que podiam e da melhor forma que podiam. Então, quando eu falo honrar
as Marias, é todas essas gerações que vieram nos trazendo até o que temos hoje, né? Elas provam que Jesus transcende o contexto apenas do religioso, é tão maior do que isso. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com... Tem muito mais a ver, acho que Jesus é o melhor para nós em todos os tempos, de todas as formas. Humberto de Campos faz uma citação que ele diz assim, que nós precisamos olhar para Jesus não como um Deus distorcido pelas religiões e pela mitologia, mas o Jesus real, que em pequenos gestos mostrava a grandeza do seu amor. Com um pouco de concentração, nós conseguiremos, né, pensar e conversar com esse Jesus em nós. E às vezes eu fico pensando, nossa, preciso me concentrar mais, não estou conseguindo, né? A mente agitada não deixa a gente pensar. Então, percebam, eu ainda espero conseguir conversar com ele com essa leveza que Humberto diz, né? Pensem comigo, atos de amor materno, incondicional, de amor sublimal, que são expressados no Evangelho. Que seria do Evangelho se fosse só razão sem coração? E é nesses momentos que eu me apaixono cada vez mais por Jesus. Apaixono com esse honrar que ele nos dá, né? Honre a vinda do Espírito de amor que desceu a nossa orbe azul. Honre o sagrado feminino que habita o seu ser, seja de calças ou de saias, homens ou mulheres, né? Honre a sua semente de amor do Cristo. Faça germinar cada ação sobre nós, possibilitando a evolução e um futuro de reparação. Honrar essas Marias é ser grata ao que nos gerou a vida, quem nos deu a oportunidade de estar nesse planeta, por mais difícil que tenha sido, por mais complicado e desafiador que são os processos familiares, a genética dos nossos passados, né, como uma herança bendita, honrar ao que veio antes, cristificar a nossa existência. Amar aos nossos inimigos é acatar as diferenças, aceitar tudo isso, tirar os margeados da sociedade, colocá-los como potencialidades. Jesus pegava aqueles seres fragmentados, né, quebrados, e mostrava para eles o que eles poderiam se tornar, como luz divina, obra de amor, como fora dos nossos tempos, da nossa realidade, sendo completude de razão e coração. Eu acho que é impossível a gente falar e pensar se a gente se concentrar um pouco nessa energia que o Cristo deixa através dos seus exemplos, é impossível a gente não se emocionar com a vinda dele, com essa força maior que ele traz para as nossas vidas. Então, antes que eu me estenda demais, né, na noite de hoje, eu queria trazer 2 presentes como forma de agradecimento em oração para vocês. Eu acho que primeiro uma adaptação, né, de um poema de Victor Hugo, foi extraído do volume 5 da Antologia do Pensamento Mundial, da editora Logos. Então eu queria ler para vocês e depois eu queria finalizar com um texto de agradecimento pela oportunidade de estar com vocês nessa noite, pela oportunidade de fechar esse mês, que para mim tem um significado tão grande, porque se hoje eu posso falar para vocês, e cada uma das pessoas que nos chega da vida como proposta, chega nas nossas vidas, né, como proposta do Cristo, traz para a gente um aprendizado e uma forma de olhar. Então, que a gente consiga ver a beleza disso tudo, no amor e na dor, que a gente consiga ver a beleza das mensagens que chegam através do exemplo do Cristo. Então, eu deixo para vocês esse poema, com muito carinho. Aquele que se reconhece o homem como cérebro, a mulher então é o seu coração. O cérebro produz luz, o coração amor. A aspiração do homem é a suprema glória. A aspiração da mulher, a virtude extrema. A glória traduz grandeza, a virtude, divindade. O homem é capaz de todos os heroísmos, a mulher de todos os martírios. O heroísmo enobrece, o martírio sublima. O homem é o oceano, a mulher o lago. O oceano tem a pérola que embeleza, o lago tem a poesia que deslumbra. O homem é a águia que voa, a mulher o rouxinol que canta. Voar é dominar o espaço, mas cantar é conquistar a alma. O homem tem um farol, a consciência. A mulher tem uma estrela, a esperança. O farol guia,
a esperança salva. Enfim, o homem foi colocado onde termina a terra e a mulher onde começa o céu. E por mais invencível e forte que seja o homem, enfrentando tempestades e ventos, é nos braços de uma mulher que ele busca segurança e paz. E eu quero deixar a minha oração final através desse exemplo, né? Acho que no mundo existem diversos tipos de mulheres. Existem as mulheres que curam com a força do seu amor, as que aliviam as dores com a sua compaixão. Foram exemplos Irmã Dulce na Bahia, Madre Teresa na Índia e outras tantas, né? Existem mulheres que cantam o que a gente sente, outras que escrevem o que a gente sente, outras que falam e a gente sente. Há mulheres glamurosas que também foram humildes, né? Lady Di e outras mulheres maravilhosas que nos deixam lições eternas, como Madame Courier. Existem mulheres que fazem rir, existem mulheres que não são conhecidas e famosas, existem mulheres que deixaram para trás tudo em busca de uma vida nova. Lembremos das nossas nordestinas, em luta constante contra as adversidades para que seus filhos sobrevivam. Mulheres de todos os dias se encontram diante de um novo começo, que sofrem diante das injustiças, das guerras ou de uma perda inexplicável, como a de um filho amado por uma tola disputa por um pedaço de terra num território sem lei. Mães amorosas que, mesmo sem terem o pão, dão o calor e oferecem o seio seco aos filhos famintos. Mulheres que se submetem a duras regras de vida. Mulheres que se perguntam todos os dias, ante a violência a qual são submetidas: qual será meu destino? Haverá amanhã? Mulheres que trazem nos sulcos da face todos os dias da sua vida em múltiplas cicatrizes do tempo. Todas as mulheres são especiais, todas são bonitas como qualquer estrela, porque lutam todos os dias e encontram um lugar maravilhoso para fazer esse viver. Entre aquelas que pegam 2 ônibus para ir para o trabalho e mais 2 para voltar, e quando chegam em casa encontram um tanque cheio de roupa e uma pia lotada, e uma família ainda morta de fome. Mulheres que vão de madrugada para a fila garantir a matrícula do filho na escola. Mulheres empresárias que administram dezenas de funcionários de segunda a sexta e administram uma família todos os dias da semana. Mulheres que voltam do supermercado com sacolas diferentes depois de terem pesquisado preços e feito os malabarismos com orçamento. Mulheres que lecionam por um pequeno salário, que fazem serviço voluntário, que colhem uvas, operam pacientes, lavam roupa, servem a mesa, cozinham feijão ou trabalham atrás de um balcão. Mulheres que criam filhos sozinhas, dão expediente de 8 horas e ainda encontram disposição para brincar com os filhos e verificar a lição. Mulheres que antes de sair fecham as cortinas para o sol não desbotar os móveis e mantêm uma geladeira cheia, nem que seja apenas de uma garrafa d'água. Mulheres que sabem onde está cada coisa, que sentem qual o melhor remédio, até para a dor de cotovelo do filho adolescente. Podem se chamar Brunas, Carla, Teresa ou Maria. O nome não importa, o que importa é o adjetivo, mulher. A tarefa da mulher é, e para sempre será, a missão de amor, estendendo-se a todo o infinito. Toda tarefa do ninho doméstico entre as paredes do lar pode ser executada ou numa grande empresa ou numa universidade, no envolvimento das ciências, mas onde se encontre uma mulher, ali se encontrará também o amor. Seja como um raio de luz, uma pétala de flor, um aconchego, um verso ou uma canção. Que sejam de aço ou de flores, todas as mulheres maravilhosas que são pai e mãe, todos os homens que se revestem do feminino para uma aula de balé ou com qualquer tempo fazem um esforço, representam todas as Marias, Marias atuais do Cristo, que nós podemos honrar a vinda delas, sabendo trazer junto conosco, com a nossa existência, o mesmo ideal de amor que ele ressuscitou. E é isso que eu trago para vocês, queridos amigos, irmãos e irmãs de jornada na noite de hoje. Que possamos ser, independente dos cargos que ocupamos, independente de onde estivermos, que possamos ser esse farol, esse exemplo de amor, essa presença do Cristo
com suavidade, essa presença do Cristo como um exercício vivo, né? Um exercício evangélico a ser vivido todos os dias. Então, muito obrigada a cada um de vocês pela oportunidade dessa noite. Muito obrigada pelo convite, que recebo com muito carinho, que nós possamos, por alguns instantes, fechar os nossos olhos, enviar os nossos melhores pensamentos a todos aqueles que estiveram antes de nós, nesse território chamado Terra, nesse planeta azul, que eles possam receber, nesse momento, em alguns segundos, a melhor vibração de amor que possamos enviar às nossas famílias e a todas as famílias que nesse momento necessitam um tanto mais. Um tanto mais de pão, um tanto mais de afeto, um tanto mais de oração. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Obrigado pela nossa família, pelo nosso alimento. Por tudo de bom que recebemos das tuas mãos amorosas, Pai querido. Fazer que sejamos merecedores de tamanho amparo e que possamos dividir muito o que recebemos na caminhada com todos aqueles que necessitam um tanto mais. Que o Senhor possa enviar uma legião de amigos, mentores espirituais, anjos guardiões, a todas as famílias que nessa noite estão aqui representadas, enviando eflúvios balsamizantes a cada um dos lares, e mais ainda, em todos aqueles lares que necessitam da oração, que cada um deles possa receber esse respiro, essa força maior do exemplo do Cristo em nossas vidas e se fortaleça para a caminhada com uma vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus.